Olá, primeiro ano! Tudo bem, meus amores? Hoje eu vou contar para vocês qual é a nossa sequência de artes. No primeiro semestre a gente falou sobre dois artistas, Raimundo Carvalho e Gustavo Diógenes. Lembram deles? Neste segundo semestre a gente não vai falar de artistas específicos, e sim da arte de um determinado lugar. A arte grega. Já que a gente está trabalhando os mitos, né? Os mitos gregos, nós vamos também conhecer a arte grega. E a arte grega é muito rica, tem muitas coisas bem interessantes. Eles começaram lá muitos anos atrás com a pintura em cerâmica. Depois da pintura em cerâmica, eles avançaram e começaram a fazer mosaico. Depois do mosaico, as esculturas. A prova vai mostrar agora para vocês umas imagens, enquanto eu vou explicando um pouquinho sobre cada tipo de arte lá da Grécia, tá certo? Pintura na cerâmica. Representada essencialmente por vasos cerâmicos. Eles faziam as formas geométricas mais básicas, tais como os losangos, círculos, quadrados e linhas. Uma decoração bem simples e sóbria, ou seja, não era bem colorida, que encantava assim, com tantas cores. Não, era mais sim, bem simplesinha e bem sóbria. E os motivos das pinturas eram dispostos à volta dos vasos, compondo bandas ou frisos. As pinturas mostravam harmonia e muito rigor nos detalhes. No que respeita às cores, seguia-se o seguinte padrão: as figuras eram negras sobre um fundo vermelho, ou figuras vermelhas e douradas sobre um fundo negro ou fundo branco. Agora eu vou mostrar para vocês algumas artes em mosaico. Vocês sabem o que é mosaico, né? Quando são pedacinhos pequenininhos, pode ser de papel, de pedra, o que for, azulejo, e a gente vai formando um grande desenho com esses pedacinhos. Olhem só as imagens. O mosaico, ele servia para o melhor conhecimento da pintura grega, arcaica e clássica, ou seja, mais antiga. O mosaico grego fez imenso progresso na expressividade, mediante o uso de pedras coloridas, especialmente talhadas, usadas em ricas residências, que, conforme as divisões e seu uso, ofereciam ornamentos geométricos, ou natureza mortas, ou animais, ou cenas mitológicas. Então, os quadros que eles faziam, as pinturas, muitas eram em paredes, e eles retratavam muito os seres mitológicos, as cenas mitológicas. Aqui nessas imagens vocês estão vendo do labirinto de Minotauro, também da natureza. Olha só que legal. E por fim, as esculturas. A escultura grega foi muito trabalhada, tendo na estatuária seu ponto máximo. Ou seja, quando você pensa em arte grega, você logo imagina as esculturas gregas que existem lá. Suas características são, principalmente, a expressão corporal, os movimentos que as pessoas faziam. A Grécia, gente, apresenta um número muito grande de escultores. Entre eles tem o Dédalo, Fídias, Policleto e Miron. As esculturas do século IV antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, apresentavam traços bem característicos como a paz, o amor, a liberdade e a vitória, entre outros, tá? Outro traço marcante foi o surgimento do nu feminino, ou seja, fazer muitas estátuas de mulheres sem as roupas, pois lá nos períodos arcaicos e clássicos representavam-se as figuras femininas sempre vestidas. Aí depois desse período começaram a fazer sem. Então, quando vocês forem em algum museu,
forem viajar para outro país, forem olhar e forem visitar esses lugares que tem essas estátuas, vocês vão se deparar com muitas esculturas de pessoas sem as roupas. Viram, gente? Vocês viram potes, vocês viram mosaicos, vocês viram esculturas. Então, durante o nosso projeto, a gente vai conhecer um pouquinho, não vai ser muito profundo, não, vai ser bem pouquinho mesmo, sobre essas esculturas. E a gente vai começar agora. Com a ordem da evolução da arte grega começou com os potes de cerâmica, as pinturas em potes de cerâmica, a gente vai começar também pelo desenho, tá certo? Nós vamos fazer um croquis. Sabe o que é croquis? Vou explicar, tá? Você pensa em um desenho. Eu quero fazer uma casa, eu quero fazer uma roupa. Como é que eu vou pensar? Como é que eu quero essa roupa, por exemplo? Aí você vai lá, desenha rapidamente, só a ideia que você tem. Esse é o croquis. A sua primeira ideia, você passa para o papel. Como é que você acha que vai querer aquela roupa, no nosso caso, o desenho do pote. Então, vocês vão fazer o desenho de um pote, tá? E vão desenhar neste espaço, nesse pote, como vocês querem que seja o desenho de vocês. Lembrando que inicialmente eram formas simples, desenhos simples, tá? Em cima, vocês vão escrever croquis 1. Porque depois a gente vai fazer um outro croquis. E aí vocês vão comparar o primeiro com o segundo e vão fazer o desenho do pote. Se a gente não tiver um pote de cerâmica, a gente vai fazer um potinho de sorvete, só pra gente representar o desenho de vocês, o croquis de vocês. Combinado? Então, entenderam? Escreve no papel croquis 1, faz o desenho de um pote e desenha como vocês querem que seja o desenho de vocês. Combinado? Lá nas orientações, ou lá no roteiro, a Pro colocou uma imagem de como vocês podem fazer, mais ou menos. É só um exemplo, eu quero que cada um crie o seu. Tá certo, amores? Um beijão e boa atividade. Quero ver esse croquis como ficou, tá?